Hi everyone, morning. My name is Lillian. I'm here for you today. And we are going to see simple past, okay? And as we are talking about simple past, of course, we are going to talk about events, things that happened in the past. Então, quando a gente está estudando simple past, galera, o que a gente precisa lembrar? Ah, professora, a gente aprendeu com o verbo to be no passado, né? Ele é verbo auxiliar, ele faz interrogativa e negativa, beleza. Mas que situação eu uso esse tempo verbal? Que é muito importante a gente lembrar, quando aprender outros tempos verbais no inglês também. Que esta é uma ação que started in the past, ou seja, ela começou no passado, ela não só aconteceu no passado, ela começou no passado and finished in the past. Teacher, que coisa óbvia é essa? Então, a gente tem que lembrar disso quando a gente está usando passado simples no inglês, simple past. Ela começou e terminou no passado. Então, tudo que a gente fala que aconteceu, acabou. Como assim? Porque tem situação que começa no passado e continua. A vida estudantil de vocês continua. Em inglês, você começou a estudar lá em 1900, bolinha, até hoje você está estudando, né? Like me. Então, a gente precisa lembrar deste fato para usar este tempo verbal, ok? E aí vocês já viram com o verbo to be, lembrando de algumas frases no verbo to be, que são essas aí. Ops, tá sem tinta vermelha. I was at my grandma's house last night. Então eu tenho, que verbo que eu tenho aqui, que está no passado? Este, que é o verbo to be. Para que sujeito? I. E cadê a palavrinha-chave que indica passado? Onde é que ela está? Advérbio está no final dessa frase aqui, né? Last night. E essa segunda frase? Vemos que ela é interrogativa e por ter verbo to be, ele inverte com o sujeito. Então tá aqui, ó. Where were you yesterday afternoon? Cadê a keyword, a palavrinha-chave do passado? Yesterday afternoon. Aqui é só para lembrar vocês, embora tenha livros que usem um pouco diferente, geralmente eles usam o que? Os tempos verbais, os advérbios. Yesterday afternoon, yesterday morning, last night. Estão usando last morning, mas é bem mais utilizado, né? Vem isso de usos lá atrás, yesterday com afternoon e morning, ok? E essa segunda frase aqui que está na negativa. Como é que eu sei? Porque o verbo to be está na negativa. Então, my friend Bill wasn't sick the day before yesterday. Teacher, como é que eu digo anteontem? The day before yesterday. Um dia antes de ontem, anteontem. E essas aqui, professor? E esses verbos aqui? Esse verbo que é o que a gente verá hoje é um verbo irregular. O que é um verbo regular e irregular no passado? Então, eu tenho duas situações no passado, assim como eu tinha no simple present, com o verbo to be e o do e o does. Lembra? Tudo é presente. Tudo acontecia rotineiramente, com as ações que expressavam o hábito. Aqui, todas essas ações começaram e terminaram no passado. Só que eu tenho a estrutura do verbo to be e eu tenho verbo irregular e verbo regular. Teacher, o que é verbo regular? Ele tem uma regularidade. Ele tem o verbo na sua forma infinitiva e você acrescenta ed. A gente vai ver como é que funciona esse acréscimo de ed. Então, I worked until late at night 2 weeks ago. Cadê a minha expressão de tempo? 2 weeks ago. 2 semanas atrás. Certo? Então, I worked. Esse ed tem som de T. E em cima
cima, teacher, esse went, ele é um verbo irregular. Dá para reconhecer o verbo na sua forma infinitiva do went, que é qual? Quem disse? Go. Tá com a memória boa, né? Ou tá estudando bastante, que é melhor ainda. I went to school last Saturday to study English. O que é esse last Saturday? É o advérbio de tempo no passado. Eu fui para a escola sábado passado para quê? Para que finalidade? To study English. Oh, nice. E aqui você tem o verbo na sua forma infinitiva. Na sua forma interrogativa. Então, qual é o verbo auxiliar que eu uso para o passado em todas as pessoas? Olha que boa notícia. Você usa did para todas as pessoas. Did you go? Mas, teacher, esse verbo não era went? Ele passou para go, por quê? Ele está na sua forma no infinitivo porque eu tenho o verbo auxiliar marcando o passado aqui na frase. Então, eu não posso dizer did you went. Eu não posso conjugar o verbo duas vezes no passado, apenas uma. Did, e o verbo volta para a sua forma no infinitivo. Certo? Did you go to school last Saturday to study English? E aí, o que você responde? Yes, I did. No, I didn't. Certo? Teacher, e se eu fosse transformar essa frase na interrogativa? Você trabalhou até tarde da noite 2 semanas atrás? Did you work? Did you work until late at night 2 weeks ago? Então aqui ficaria did you work? Ok? Então, visto essa de forma total, que é o que a gente vai ver nessa aula de hoje, lembrando que eu tenho o verbo to be e os outros verbos que não são verbo to be têm essa diferença na estrutura. Igualzinho que acontecia no simple present. Lembra? Se tiver to be no presente, do, does, nos outros verbos. E lembrando disso aqui, ó, não podemos esquecer disso aqui. Essa ação começou no passado e ela já acabou. Beleza? Vamos aos slides então. Estamos aqui com o Gilmar, para nos ajudar aqui com os slides. Começando pelo primeiro slide, é a estrutura. É o que a gente acabou de ver aqui nessas frases. Então vamos dar uma olhadinha atenta no slide, porque ele coloca a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Então você tem ali I, you, he, she, it, we, they walked. A pessoa falar uma frase assim: I walked along the beach yesterday morning. Olha que maravilha, você tem todas os pronomes com a mesma conjugação. Fala se isso não é surreal, tão fantástico, não é? Então eu falo I walked, you walked, he walked, she walked, they walked, we walked, it walked. Certo? E a forma negativa, que a gente viu aqui, aliás, a gente não viu. A forma negativa, ela também usa o verbo auxiliar did. Teacher, quando que eu uso o verbo auxiliar did? Quando você tem um verbo, olha aqui, quando você tem um verbo que não é um verbo to be. Tem verbo to be? Então, ele faz interrogativa, ele faz negativa, porque ele é verbo auxiliar. Não tem verbo, teacher, to be. O que eu faço? Na negativa é o que está aqui, ó. I, you, he, she, it, we, they did not walk. Quanto mais escrita as formas de verbo no inglês são, mais formais elas são. Então, quando eu digo did not walk, eu estou num documento escrito, numa linguagem mais formal. No falado, o que a gente usa? No falado, nós usamos vou colocar aqui, ó. Didn't. E o verbo sempre no infinitivo. Go, work, walk. Ou seja, o verbo volta para sua forma no infinitivo. Certo? E pergunta. É o que a gente fez aqui, ó. Did, sujeito
e o verbo volta para sua forma no infinitivo. Did I walk? Did you walk? Did he walk? Did she walk? Did it walk? Did they walk? Did we walk? Certo? E aí, gente, esse quadrinho vocês imprimem e gravam. Coloca num lugar que você possa ver frequentemente até gravar. E aí vocês vão lendo textos, exercícios, livros, você vai gravando e revisando. Então, o que é isso? Spelling rules. Então, existem regras de escrever verbos no passado. Teacher, se o verbo terminar com E, o que eu faço? Só acrescento D quando ele for um verbo regular. Então, live, lived. Stare, stare é olhar fixamente, né? Você fala assim, don't stare at me. Para de ficar me olhando fixamente, né? Sem piscar. Stare, stared. Se o verbo terminou com Y e do lado desse Y você tem uma vogal, o que acontece? Nada de diferente, você só vai acrescentar ED. Stay, stayed, só pronuncia a letra D. Play, played. I played the piano when I was 9 years old, and then I stopped and I don't remember it anymore. I stayed at a beautiful hotel 5 years ago in a seaside city. Então eu fiquei num hotel bacana, numa cidade litorânea 5 anos atrás. Ending in consonant plus Y. Então se você tem o Y do lado de uma consoante, o que você tem que fazer? Tira o Y e coloca IED. Isso estamos no passado. Então monta uma frase lá. I tried to learn French, but I stopped. Stopped. A gente vai ver esse verbo daqui a pouco, né? Ele dobra. Tentei aprender francês, mas eu parei, desisti. Carry. I carried a heavy bag that caused blisters on my hand. Então, carreguei sacolas pesadas que causou, como é que fala? Calo na minha mão. Quando você tem uma sílaba, o que é verbo de uma sílaba? A gente tem que tomar muito cuidado, porque em inglês sílaba é determinado pelo som, né? Então, por exemplo, a palavra small, não é is small, small, é uma sílaba. Nod, nod. Então, quando eu propus a vocês na aula, when I proposed to you that you studied English vocabulary every single day, e perguntei se vocês gostaram da ideia, and I asked you if you liked the idea to improve your English speaking, listening skills, né, para melhorar suas habilidades de listening e speaking. You nodded very happily. Vocês disseram sim, muito alegremente. Então, nod é fazer esse movimento com a cabeça, de yes. E rip, ripped. Esse aqui é um verbo, né? Mas todo mundo conhece esse rip com letras maiúsculas. Quando alguém falece, a pessoa coloca esse R.I.P., rest in peace, falando para a pessoa de vá, descanse em paz, né? E esse ripped é o rasgar. Então, por exemplo, I was walking along the chairs and I ripped my coat on the desk. Então, ripped é o quê? Rasguei. Okay? Ou com certeza ou num susto, certo? Então, tem vários significados. Esse é um deles. Ripped. Agora, por que dobrou as consoantes? Porque eles têm uma sílaba, one syllable, e o famoso CVC. Teacher, é aquela agência? Não. É consoante, vogal, consoante. Então ali, nod, eu tenho consoante, vogal, consoante. O que acontece com a última consoante? Dobra. Consoante, vogal, consoante. R-I-P. Dobra a última consoante. Agora, o interessante é quando você tem duas sílabas e se a última sílaba for tônica, o que é isso? Ela é a mais forte. Então, por exemplo, no verbo commit, eu não falo commit. Qual que é a sílaba mais forte? Commit é a última.
Então, pela última sílaba de verbos de 2 sílabas, se a última for a mais forte e terminar em consoante, vogal consoante, você dobra. Committed. Então, você está comprometido com algo, certo? We are all committed to learn about language, communication in English, Portuguese, right? Estamos todos comprometidos com a comunicação e aprendizagem da língua inglesa, da nossa língua mãe, língua portuguesa. Prefer, você tem 2 sílabas, prefer. Então, se eu usar no passado, vai dobrar por quê? Porque tem a segunda sílaba mais forte, preferred. Beleza? Agora é o seguinte, não adianta que eu ficar explicando, você entendeu? Aí você vira essa folha, não imprime, não lê livros no passado simples, tem vários livrinhos aqui na biblioteca, histórias clássicas recontadas de forma simplificada e ajuda você a descobrir o modo de usar, significado de outros verbos, como que ele é usado. Através de histórias é maravilhoso, então eu sugiro isso, beleza? Pode passar, por favor? E aí aqui, gente, vocês vão escrever o passado da forma desses verbos. Então vamos lá? Eu sugiro vocês fazerem o seguinte, para o vídeo aí, e aí eu vou escrever aqui no quadro, aliás, não vou escrever no quadro, porque a resposta está no próximo slide. E aí o que eu quero que vocês façam? Pare, escreva, conforme essas regras que foram passadas para vocês, e aí vocês chequem a resposta depois, beleza? Eu só vou falar a pronúncia de cada um. E outra coisa que eu sugiro, existe o dicionário da Cambridge. Anotem, por favor. Vão lá no dicionário da Cambridge e peguem cada um desses verbos. Cambridge Dictionary. Eu acho que é junto, não me lembro se tem um ponto. Acho que não. .org. Vão nesse site e peguem exemplos. Ou no livro de vocês, mas pegue algum exemplo pronto, que você tem certeza que está certo. E aí estuda este verbo, assim, play, played, você tem o passado dele, né? To play. Exemplo em inglês, abreviado é EG, que vem do latim, ex gratia. Então, um exemplo, aí você vai lá no dicionário e está escrito lá, por exemplo, I played the cards with my mom and she won. Aí você fala, teacher, está faltando alguma coisa nessa frase. Exato, está faltando tempo. I played the cards with my mom last night and she won. Eu joguei baralho com a minha mãe ontem à noite e ela ganhou. Certo? Então faça isso com cada verbo, porque senão a gente só vai saber o significado e não como usar, ok? Pode passar o slide, por favor? Ah, você vai ter que apertar cada um. Por favor. Aí, obrigada. Então agora que vocês já escreveram, vocês estão aqui checando o que vocês fizeram, então vamos lá à pronúncia, ok? Então, no inglês, gente, uma coisa muito, mas muito importante, além de vocabulário, estrutura gramatical, o que nós temos? Bom, isso aqui vocês já anotaram, né? O que nós temos? A pronúncia de verbos com ED. Quantas pronúncias existem, teacher? 3. Quando a gente coloca essas barras caídas, significam que é a pronúncia das palavras. Então, isso aqui é uma transcrição fonética do som que essas palavras produzem. Então, por exemplo, a primeira ali. Eu vou colocar aqui nessa aqui. Played. O que significa isso, teacher? Que o ED é pronunciado só com D. Eu não falo played. E esse tipo de exercício aqui é um fenômeno desafiador para todo aluno brasileiro. Porque a gente tem mania de colocar
vogal onde não tem. E eles não, aqui eles aglutinam. Ou ela é pronunciada com T, I, D. Existe uma regra fonética para quando você usar. A única regra que eu gosto de dar é essa aqui. Vou colocar aqui, ó, verbos terminados com som de D, I, T. Então, por exemplo, teacher, hate. Você tem um verbo aqui que terminou com a letra E, mas o som dele é hate, é o T. Então, quando eu colocar no passado, I hated the idea that I needed to cook my dinner. Yes? Just an example. Então aqui, hated, esse ED é pronunciado de que forma? Qual que é a pronúncia dele? ID. Verbos que terminam com SH, K, tem outros agora que eu não lembro, né? Você usa esse som. Então esse ED, que pronúncia que ele tem? A pronúncia de T. Então olha a diferença quando eu falo looked e looked. I looked through the window and I couldn't see anything. Olhei pela janela e não consegui ver nada. Yes? Looked. I finished my homework early last night. I finished my homework early last night. Isso dá pra gente perceber pela forma como a gente pronuncia. Você não precisa pegar existe uma tabela com a regra, mas a gente percebe pronunciando, né? Então vamos lá. Vou ler para vocês e aí vocês repitam aí comigo, ok? Então, play, played, watch, watched, wait, waited, ask, asked, call, called, called. Esse verbo tem pronúncia que a gente aportuguesa, né? Você fala called. Não existe isso. Nem inglês jamaicano. Não existe. Que é o que eu menos conheço, né? Called, called, decided, decided, warned, warned, avisar, certo? Tried, tried, questioned, questioned, questionar, perguntar, needed, needed, precisar, left, left, dar gargalhadas, sorrir, killed, killed, walked, walked, listened, listened. I listened to music. I listened. Olha o D como sai fraquinho, né? I listened to music. I listened to music. I listened to jazz music last night for hours. Yes? Checked. Checked. I checked my nails this morning, but I didn't receive any. Wanted. Wanted. I wanted to tell you the truth, but I couldn't. Aquele papo, né? Queria te falar a verdade, mas não pude. Delivered. Delivered. Entregar. Essa palavra é muito conhecida nossa, né? Deliver. Aqui a gente fala aqui, né? Delivery. Delivered. Entregar. Worked. Worked. I worked hard last night. Washed. Washed. I washed my hands every 10 minutes yesterday because I was washing the dishes, cooking. Turned. Turned. Tem vários significados esse verbo, né? I turned to the class and everybody was quiet. Só para terminar aqui. Observed. Observed. Lived. Lived. Kissed. Kissed. E
invited. Invited, ok? Podemos continuar então. Revisa, estude e procure naquele dicionário que eu tinha escrito aqui, da Cambridge. Ele tem pronúncia, exemplo de frase, vocês coloquem lá, ok? Podemos continuar? O próximo, aí, thank you. Vocês vão pegar no livro de vocês, na unidade 2, página 27, exercício 1. So, Unit 2, page 27, exercise 1. Peguem lá e a gente vai ver esse texto. Agora é o seguinte, gente, eu vou ler esse texto aqui com vocês, a gente tira dúvida de vocabulário, agora a parada é a seguinte, você vai pegar esse texto e você vai ler quantas vezes forem necessárias para você trabalhar sentido na cabeça, vocabulário, que é uma maneira de você gravar, nem que você escreva a tradução das palavras, da frase, até você ler, você vai parar de ler até você ler esse texto e entender em português. Porque a gente ainda faz essa transferência. Acredito que vocês façam essa transferência ainda. Quando você entende algo tranquilamente, você já lê em inglês. Beleza, entendi. Você tem que fazer isso lendo, repetindo. Então não é porque a gente vai ler esse texto, já vi, já sei. Não. Você vai ler até você leia quantas vezes forem necessárias, até você entendê-lo em inglês sem a tradução escrita. Ok? So read as much as you can this text after this class until you get the meaning in your mind, ok? Então vamos lá. The best experience ever. Essa é uma forma de falar assim, né? A melhor experiência possível, né? Que eu já tive. The best experience ever. The best, se alguém gosta de ler, né? Pega um livro e fala assim, ó. This is the best book ever. O melhor livro que já existiu, algo do tipo, né? Então essa é uma expressão que você pode usar com várias coisas além de experience. In 2017, I was on vacation in South America. In South Africa with my family and something amazing happened. On the weekend, we participated in a safari tour. I was so excited in the morning because it was my dream vacation activity. I really wanted to see an elephant. The safari started in the afternoon. Right? There were lots of wild animals, giraffes, zebras, birds, and many different insects. Jesus. But there weren't any elephants. At 5:30 p.m., I started to feel sad. Then our guide said, shh, listen. Eles têm esse som em inglês, né? Shh. We all stopped and listened. There was a loud barulhão. Elephants. I smiled and jumped up. The elephants didn't look happy. Are they fighting? I asked. I was a little scared. No, the guide answered. They are playing. I was very surprised, but happy too. I used my new camera to take some pictures. It was the best experience ever. Então, quando a gente lê o texto do passado, o legal é que a sequência vai formando na cabeça, né? E vai fazendo sentido. Então, o que eu sugiro? Leia o texto novamente, pega adjetivo, verbo, formação, on vacation, de férias, in South Africa, preposição usada antes de estado, país, certo? Que é o país aqui que a gente se refere. On the weekend, no final de semana. I was so excited, eu estava tão animada. In the morning, período, certo? Dream vacation activity. Esse dream vacation, ele virou adjetivo para o substantivo activity. Tudo isso você vai percebendo ao ler, variadas vezes, né? In the afternoon, os tipos de animais. To feel sad, stopped. Teacher, tem 2 P's, por quê?
porque ele é um verbo de uma sílaba e terminou em consoante, vogal, consoante. Stopped. Depois, a loud noise. Então, o que é noise? Barulho. Loud, alto. My goodness, this music so loud. Can you turn it down? Então, a música está muito alta. Então, quando você fala de barulhão, houve um barulhão. Elephant. Scared. A little, pouquinho. Scared, com medo. Né? The guide, que é o guia turístico. E take some pictures. Já gravo, que é take pictures, tirar fotos. Certo? E esse modo de falar a melhor experiência que eu já tive. The best experience ever. Ok? Pode passar o slide, por favor. E aí vocês têm esse exercício que está no livro. Então, são 4 perguntinhas bem pontuais. Então, se você lê o texto variadas vezes, treinou a pronúncia, né? Ouviu bastante. Esse trabalho, gente, é de formiguinha, mas vale muito a pena. Você vai percebendo, tomando consciência da sua pronúncia. Pode ouvir a teacher, né? Apesar de eu não ser nativa, mas ouve lá que a pronúncia tá certinha e faz a sua, né? A sua pronúncia correta. Sotaque todo mundo tem, porque somos brasileiros, right? Não se preocupe com isso. Preocupe-se com a pronúncia correta. E aí, depois que você leu, tenta responder, sem procurar no texto. Por mais que a gente não lembre, tenta responder. Where was Patricia? She was in South Africa. Que está na primeira linha que ela respondeu. Who was she with? Aí você fala, o que é isso, teacher? Você termina a pergunta em inglês com preposição. Você não pode perguntar com quem ela estava. Se eu usar with, eu tenho que falar with whom was she? Isso é muito informal, ninguém fala assim. Então o que você faz? Você usa assim, who was she with? Ela estava com quem? Com quem que ela estava? Amigos? Família? Alguém lembra? A 3. What did she look for? Look for, eu acho que eu comentei com alguns alunos. Não comentei. Look é o verbo olhar. Quando você tem em inglês um verbo que tem uma partícula, e essa partícula é uma preposição ou um advérbio, nós chamamos de phrasal verb. O que é phrasal verb? A gente conhece look como olhar. Look for é procurar. Mudou completamente o sentido, porque você acrescentou uma preposição. Isso é um phrasal verb. Então aqui eu quero perguntar, o que ela procurou? What did she look for? I don't remember. Aí você vai lá no texto olhar. How did she describe the experience? Que é o título, né, do texto. Como é que ela descreveu essa experiência? Ok? Então vocês vão responder. Qualquer dúvida, vocês podem mandar para a professora Andréia, beleza? Agora vocês parem o slide e aí a gente, para vocês depois olharem a resposta, beleza? Pode passar, por favor. Pode passar. Certo? Espero que esteja tudo ok. Olha lá. Who was she with? She was with her family. She looked for the elephants. It was the best experience ever. Ok? I hope you did it well. Então vamos continuar. Lá no próximo slide, pode passar, por favor. A gente tem agora a atenção ao vocabulário. Então aqui nós temos 4 palavras, né? E qual que é a diferença? What's the difference? Então nós temos o verbo travel. Traveled, com 2 L's é o britânico, com L é americano. Por que que é assim? Porque é assim. A escrita americana e a britânica diferem um pouquinho, né? É interessante saber disso. E o trip, que vocês já devem saber. Trip é um substantivo que se refere a uma viagem curta, como está escrito aqui. Vocês vão ler isso aqui com carinho depois, revisando. Então, trip, uma viagem. Você vai para um lugar visitar em um curto espaço de tempo e volta. Isso é uma trip, ok? To go on a trip. I went on a wonderful trip 5 years ago. Sei lá. Journey. Journey é o trajeto. Pode ser da casa ao trabalho, pode ser
da sua cidade, que você mora aqui em Campo Grande, até São Paulo, seja de carro, de avião, o que for, né? Então, journey é o trajeto. Getting from A to B. Tourism é o tourism. É a palavra turismo. Tudo que se refere à indústria dos negócios que providenciam acomodação, né? Comida, shows, onde que você come, que show que atrai um monte de gente para turismo, que atrai turistas para aquela cidade. Então, tudo relacionado a isso, né? Tourism. E nós, que não somos de tal cidade, estamos lá passeando, somos tourist, né? E travel, teacher, é só verbo? Não, ele é substantivo também. Travel é substantivo, significa o ato de viajar. Então, o que é isso? Como assim, teacher, o ato de viajar? Então, por exemplo, você fala o ato de viajar para o espaço. Como é que eu digo isso em inglês? Space travel, por exemplo, né? Space travel. Uma viagem de negócios, eu não estou me referindo ao ato de viajar. Eu estou qualificando uma viagem, que eu vou para um lugar, fico um curto espaço de tempo e volto. Então, business trip. E eu sugiro vocês a procurarem o cambridgedictionary.org para tirar mais dúvidas quanto a isso, beleza? Mas não esqueçam que travel como substantivo é o ato de viajar, ok? Pode passar, por favor. E aqui, perguntinhas que vocês vão responder. Aí com vocês, eu sugiro que escreva, certo? Mostre para a sua professora, para saber se está ok. Where did you go last holiday? Onde você foi nas últimas férias? Oh God. Where I don't remember. Não, isso não vale, você não vai colocar isso. Você vai falar a verdade, vai falar assim, sei lá, I didn't travel much in the last 2 years, né? But my last holiday I went to, e o nome da cidade, que foi suas últimas férias. How did you get there? Como é que você chegou lá? I got there by plane, by car, by train? No, I don't think so. It's possible, right? I don't think it's possible. By plane or by car, right? Or by bus, right? By bus. Então, vamos responder as frases por inteiro. Então, como é que você chegou lá? Vou dar um exemplo aqui, né? I got. Você quer colocar o nome da cidade? Pode colocar. I got there by bus. I got to Piauí by car. Se você quiser colocar o nome da cidade, ok? Where did you stay? Onde você ficou? I stayed at a nice hotel. Ou então, I stayed at my aunt's house. Sei lá, fiquei na casa da minha tia. Né? Não sei outra possibilidade. What did you do there? O que você fez lá? I went sightseeing. Teacher, o que é isso? Esse é o verbo no infinitivo, go sightseeing. O que é isso? Visitar pontos turísticos. Então, o que você fez? Eu visitei pontos turísticos. I went sightseeing. I bought some souvenirs. O que você comprou? Lembrancinhas, souvenirs, and, que eu adoro comprar, postcards. Do lugar onde eu vou. And visited my relatives.
Então, o que você fez lá nessa cidade? I went sightseeing, bought some souvenirs and postcards, and visited my relatives. E visitei meus parentes. Então, 3 ações está de boa. E aí, quando você tem o mesmo sujeito, você não precisa repetir o I aqui, nem aqui. Certo? Who did you go with? Com quem você foi? Vou colocar aqui em cima. I went with my husband. Fui com meu marido. Vocês vão colocar I went with my family, I went with my parents and brothers, se vocês têm 2 irmãos, né? Se vocês têm uma irmã e um irmão, I went with my parents. Eu posso usar a palavra siblings, porque você tem um irmão e uma irmã. Porque se eu colocar brothers aqui, vão entender que você tem 2 irmãos, ou mais, né? Ok? Pode passar, por favor. 40 minutos já. 40 minutos. Ah, que falta? Não, já foi 40 minutos. Acabou. Acabou? É 1 hora. Ok. Ok, people. Então vamos fazer o seguinte. Pode passar o próximo slide, só para eu ver onde... Ah, tá. Vocês vão procurar no dicionário da Cambridge. E no dicionário da Cambridge também tem a tradução em português. Esses adjetivos para descrever lugares. Beleza? Procure e anote o exemplo de frase para ficar mais fácil quando vocês forem estudar e revisar. Ok? Qualquer dúvida, podem perguntar para a professora Andréia. Ela fez esse material para vocês. E continue estudando. Keep studying, listening, learning and checking vocabulary. Ok? Bye bye, people. Hi, back again. Vamos lá, gente. Agora é o segundo tempo da aula. Então a gente viu o Simple Past, descrevemos sobre viagem, né? A gente descreveu sobre eventos no passado que começaram e terminaram no passado, né? E aí a gente parou no primeiro tempo nesses adjetivos para descrever lugares. Eu sugeri a vocês, que é muito importante, vocês irem lá no site da cambridgedictionary.org, que inclusive é o dicionário usado para as provas da SPSEX, para vocês observarem o significado, né? E que sentido elas têm nas frases. Então vocês têm nesse dicionário, que eu acho excelente, além de ser online, free, você vai lá, precisa de internet, né? E aí você tem a pronúncia americana e britânica e exemplos de frases, além de vários usos. Então é muito interessante e legal esse dicionário. Então vamos falar aqui essas palavras para descrever lugares, certo? Algumas podem descrever pessoas. Isso a gente vai lendo, estudando o dicionário. Como é que eu sei disso, professor? Prestando atenção no que você escuta e o que você lê. Beleza? Se tiver essa junção, essa combinação desses fatores, o uso desses adjetivos vai ficar, ó, wonderful, superb, como diriam britânicos, né? Excelente, ok? Então vamos lá, alive. So, alive, a person can be alive, a pessoa é viva, né? E o lugar também. Ou lively, cheio de vida. Amazing, surpreendente, incrível. Campo Grande is an amazing city because she can be very calm sometimes, but there are nice places to go. Yes? Beautiful. Campo Grande is a beautiful city. The sunset here is very beautiful. Bright, brilhante, né? Calm. Campo Grande is a calm city, definitely. I agree with you. Colorful, colorida. Creepy,
Creepy é horripilante. A gente usa muito isso para filme de terror, né? I don't think I can use this word for Campo Grande, right? Maybe if you are describing a distant neighborhood in a city. Se você descrever algum bairro distante, né, que dá medo, você pode usar essa palavra, creepy. Crowded. I don't think Campo Grande has crowded places because not many people go there. But maybe during holidays it's more crowded. I don't know, right? São Paulo is a crowded city because there are people everywhere you go, right? I don't know, my opinion. Deserted. O que seria deserted? É o oposto de crowded. Então, tá meio deserto, né? Não tem muita gente. Do you think Campo Grande is a deserted city? I don't think so, right? Different, diferente. Às vezes é uma palavra cuja uso a gente fica mais educado do que falar uma coisa esquisita. Você fala, não, é diferente, né? Dry, yes. We have been living in a dry season. A gente está vivendo numa estação meio seca agora, né? Enchanted, encantadora. Fresh. Fresh, será que aqui tem um ar fresco diferente de alguma cidade lá do norte do Mato Grosso, né? Cuiabá. Aqui no Mato Grosso do Sul é mais fresco aqui. I think. I don't know. I guess. Hot. Yes, Campo Grande is a hot city. Incredible. Brazil is an incredible country with a lot of interesting people who work hard for this country. O que é interesting? Quando você fala de pessoas interessantes, aquela pessoa tem um caldeirão, né? Uma riqueza cultural, de conhecimento, de estudo. Você fala que a pessoa é interessante. E um lugar interessante? Né? Esse exemplo que eu dei é de interesting people, que tem aqui no Brasil. E lugares interessantes? Para fazer coisas diferentes, right? I think São Paulo has a lot of interesting places to walk in the park, to go to thematic parks, right? I don't know. Rio de Janeiro has a lot of interesting spots. Spot é lugares, né? Santa Catarina, Florianópolis has a lot of interesting and magnificent places. Então, quando a gente fala de natureza, você pode falar que é magnífico, né? Modern, fairy tale-like. Então, quando você usa esse like, a cidade parece um conto de fadas, right? Maybe in the south of Brazil, Rio Grande do Sul, there is a park with a fairy tale-like portion, because you can see small houses that people lived in the past. I don't remember the park, I went there, whatever. So you can use this to describe um lugar que tem um estilo de conto de fadas. Mystical, quando a pessoa se quer se unir a um deus, né? Tem cidades que são assim. I don't remember any in Brazil, to give you an example. São cidades mais que buscam a conexão, né, divina, mystical. Do you think Campo Grande is a mystical city? Not so sure, right? Maybe Chapada dos Guimarães is a mystical city, maybe, I don't know. Ancient, antiga, majestic, majestosa, bonita, impressive, spacious. Mato Grosso do Sul, Campo Grande. The capital city of Mato Grosso do Sul is a spacious city. There are a lot of land spots here. Dazzling. Dazzling é quando você está alguma coisa que é muito brilhante, que até cega seus olhos, né? E pode ser também, qual que é outra que a gente... Muito atraente, deslumbrante, yes?
Uma cidade deslumbrante no Brasil? Várias. A região do Pantanal. Yes, the Pantanal is dazzling. When you stay there for a week, you see the sunsets, the sunrise, the birds, the fauna and flora there, right? Evocative, aquela que te faz lembrar, né? Então a gente tem evocative songs. Música te faz lembrar muita coisa, né? Você escuta aquela música, nossa, eu tinha tantos anos, estava lá morando naquela cidade. Evocative. E a cidade também, né? Se você vai numa cidade, várias cidades que vocês talvez já tiverem visitado, você voltar numa cidade, I have evocative memories when I visited here for the first time when I was 8 years old. Certo? Pode passar, por favor. Aqui mais adjetivos e o melhor, tem exemplo de frase. Então, quiet, peaceful, calmo, pacífico. It's a fairly quiet place. Fairly, muito, bastante. É um lugar bastante calmo. Lively, bustling, vibrant. Todos esses adjetivos significam cheio de vida, né? Vibrante. Esse bustling é agitado, um monte de coisa acontecendo. The center of town is really lively at night. Essa é a escrita britânica quando você escreve centre. Quando você muda o R e o E, center, aí já vira escrita americana, ok? Industrial, of course. It's quite industrial, like most modern city. Industrial city, uma cidade industrializada, né? Provincial. It's one of the largest provincial cities in the country. É como nós aqui, né? A gente mora numa capital, we live in the capital city of the state of Mato Grosso do Sul, but it's provincial. It's quiet, yeah? People are calmer, the activities here, and the city is not so bustling, né? Não é cheio de coisa aqui acontecendo toda hora. Cosmopolitan. There's a really cosmopolitan atmosphere. I don't think we can say about Campo Grande, but maybe Bonito or the Pantanal. Cosmopolitan, que tem pessoas de variados países, culturas, né? Maybe São Paulo is a cosmopolitan city, and in places here in the state of Mato Grosso do Sul, like Bonito, the Pantanal, where people from other countries come to visit these areas, right? I think. Green, área verde mesmo, né? While some parts of it are industrial, it's still a green city. Is Campo Grande a green city? I think so, because we have Parque das Nações Indígenas, we have trees along the avenues here, yes? Historic, it's a fascinating historic old town. Então, é bom vocês anotarem uma coisa. Historic é relacionado a eventos históricos. Então, é uma cidade velha, histórica fascinante. Então, história, porque tem alguma coisa que a história marcou naquela cidade, ou um prédio, ou um fato, alguma coisa. Existe a palavra historical, que é relacionado ao passado, não a algo histórico, certo? Então, historic, old town, historic buildings, ok? Sleepy, relaxed, dull. Então, sleepy, você está com sono. Relaxed, você está lá tranquilo. Dull, chato, entediante. Some people might call it sleepy, I find it rather dull. Algumas pessoas chamam meio sonolenta, né? Eu prefiro chamar eu acho que ela é bastante entediante, né? Eu acho que a gente só pode falar isso da nossa cidade, né? Das outras a gente não pode. Como diz a boa cartilha da educação. Pode passar, por favor. E aí aqui, uma chamadinha do verbo get. The verb get can be used in different tenses. Present, I always get sick when I travel by boat. Então vocês sabem que get tem mais de 300 traduções. Eu uso ele quando eu quero falar fiquei doente, fiquei preocupado, fiquei triste, fiquei alegre. Então, get sick, eu sempre fico
enjoado, aqui no caso é enjoado, quando eu viajo de barco. Past, I got mad when that guy kicked the stray dog. Eu enlouqueci, fiquei com raiva. Yes? Future, I will get lost if I don't have a map. Get lost. Eu vou me perder. E existe também essa expressão em inglês, né? Quando você fala para uma pessoa assim, get lost. Tipo, some daqui, get lost. Né? E também significa ficar perdido. Ok? Pode passar, por favor. E aí os adjetivos. Interessante, gente. É muito interessante. Vocês vão falar assim, teacher, it's time consuming. Consome muito tempo a gente ficar procurando e anotando em exemplos de frase. Experimenta não fazer isso, porque aí o seu vocabulário vai ficar menor ainda. Então, se a gente não sabe como é que usa numa frase, o que significa, então, esse maravilhoso exemplo aqui desse slide não vai adiantar nada. Então, eu sugiro que vocês procurem, né, para colocar dentro de uma frase, beleza? Então, adjectives, when you are describing moods, ok? And places. Então, exciting, fun, great. Have a nice trip. Desejar boa viagem, né? Exciting, fun, great. Então, como é que você está? Alright, ok, so. Awful, terrible. Awful, terrível, horrível. Você pode falar de lugares, de pessoas, de comida, serviço, em restaurante. Boring, interesting. Lembra desses opostos? Boring, chato. Interesting, interessante. Quando a gente fala de um lugar, tem muita coisa para fazer. Quando fala de uma pessoa, aquela pessoa tem variados assuntos para falar com você. Noisy, quiet. Noisy, olha o tanto de criança. Até que não tem tanta criança ali, né? Barulhento, noisy. Puxa o I porque tem Y. Se tiver o E, é um substantivo barulho. Noisy, barulhento. Quiet, calmo, silencioso. E um vocabulário para falar de condições de viagem. Travel conditions. It was pretty comfortable. If you travel by plane or by bus, you may use this sentence. It was pretty comfortable. Lembra que pretty, antes de adjetivo, ele é um advérbio de intensidade? Estava muito confortável. Yesterday, it was pretty cold. Today is less cold, right? Than yesterday. It was pretty scenic. Quando você tem aquelas paisagens lindas, você fala que elas são cênicas, né? Nossa, que lindo isso, né? Quando você fala assim, it was out of a postcard. Foi tirado, parece um postcard, né? It was pretty boring. Quando você viaja na estrada, não tem nada para olhar. Só mato. It was boring. It was pretty bumpy. Então, quando você está num carro, num ônibus ou num avião, se começar a trepidar, então você vai falar assim, no avião é um pouco complicado, né? Que isso é uma coisa chamada turbulence. Mas o adjetivo é o mesmo. Se você está na estrada, no ônibus ou no avião, que está trepidando, né? It was pretty bumpy. It was pretty scary. Quando você viaja na região sul, né? Para visitar algum ponto alto. Às vezes você passa nos penhascos, senhor, né? Foi muito assustador. It was pretty scary. It was pretty short, long. Então aqui está falando da viagem, né? Muito curta, muito longa. Ok, pode passar, por favor. E aqui tem mais adjetivos. E o legal é que aqui está dividido entre positivos e negativos. Então, de novo, gente, você vai falar assim, teacher, but this is a lot of vocabulary. Porque vocês têm o assunto para isso, é muito importante vocês anotarem, pegarem exemplo de frase e ficar lendo. Porque uma hora isso aqui vai sumir. Então, quanto mais você lê, revisa no seu anotação de vocabulário, melhor, ok? Então, positive adjectives. Exciting, animado, né? Excitante, interesting, fabulous. Muito parecido com o português, né? Fabuloso. Enjoyable. Uma coisa gostosa de fazer, de
de ficar com, de estar com. Relaxing, uma coisa relaxante. The nice sound again. Have a nice trip. Esse somzinho é bom, né? Active, ativo, que não é uma pessoa, né, sedentária. Ou as suas férias foram bastante ativas. Você não ficou lá parado, assistindo TV porque choveu. Original, awesome, incrível. Wonderful, amazing, breathtaking. Vem do verbo take your breath away. Tirou meu fôlego. Essa paisagem, this landscape, takes my breath away. Tirou meu fôlego, de tão linda que ela é. Então, this landscape is breathtaking. Esse é o adjetivo. Terrific. Terrific é maravilhoso. Não confunda com terrible, certo? Sparkling, brilhante. No sentido de é que nem uma pedra. Se você fala da pedra do diamante, né? Sparkling, produz aqueles brilhos, né? Então, uma cidade que tem brilho. Gramado during the Christmas time, it's sparkling, right? Dazzling, que a gente já falou que é surpreendente, não. O que eu disse? Deslumbrante, isso. Stunning, você usa para pessoas, lugares, que é lindo, é deslumbrante também. Monotonous, boring, spoiled, é o estragado, né? Não tá cuidado, lugar. Terrible, que é o oposto de terrific. Horrible, terrifying e frightful, dá medo. Yes? That part of the city is terrifying, ok? E adjetivos para descrever comida. O que te dá água na boca? Mouth-watering. Green salad is mouth-watering? Yes. Barbecue here at the steakhouses in the state of Mato Grosso do Sul. The meat is mouth-watering. É de dar água na boca, as carnes aqui, né? Delicious, luscious, fresh, savory, tudo delicioso, saboroso. Tasty, também saboroso. Sweet, doce. Succulent, que é cheio de suco, né? Não é aguado, mas é cheio de suco. Juicy, também, suculento. Appetizing, delightful, appetizing, que apetece. Yes? Delightful, nossa, incrível sabor. Yummy, gostoso. Yummy. Curiosamente, eles usam para pessoa também, né? Esse adjetivo, yummy. Delectable, algo que você pode comer e sentir o gosto bom. Distinctive, nossa, diferente, e por isso uma delícia. Exquisite, é uma palavra que é para descrever comida excelente, não é esquisita. Excelente. Flavorsome, saborosa, muito gostoso o sabor. E negativo, sem gosto. Como é que a gente fala em soça, né? Tasteless. Disagreeable. É engraçado que tinha um inglês na escola que eu dava aula, ele falava assim: something has disagreed with me. Eu falei, o quê? Alguma coisa não concordou comigo? Ou seja, quando você come alguma coisa e mexe com o teu estômago, não desce bem, você fala que a comida é disagreeable. Não desceu legal. Ficou bem aqui, não. Disgusting, nojento. Odorless, não tem cheiro. Odorless, desculpa. Odorless. Noxious, é uma coisa nojenta. Rotten, estragado, de podre. Unsavory, sem sabor. Yucky, yuck. É tipo nojento também, certo? Você fala, yuck, horrível. Pode passar, por favor? E aí, para descrever hotel, que adjetivos nós temos para descrever hotel? Exciting, awesome, que a gente viu que é maravilhoso. Awesome, porque a palavra vem de né? Você está estupefato. Awesome. Interesting, fabulous, enjoyable, alguma coisa gostosa. Um lugar com atmosfera boa, gostosa. Relaxing, relaxante. Active, tem coisa para fazer, né? Original, não vi em lugar nenhum isso, só lá. Wonderful, amazing, breathtaking, de tirar o fôlego. Terrific, wonderful, sparkling, dazzling, stunning. Pode passar, por favor?
E aí vocês têm um texto para vocês lerem aqui, com alguns significados dessas palavras aqui no texto de vocês. Vocês vão ler com todo cuidado. Pode passar, por favor? Beleza? E aí, qualquer dúvida, vocês passem para a professora Andréia, que fez esse material para vocês com muito carinho. Ok? Thank you so much for your attention. Continue essa jornada incrível da língua inglesa. See you. Bye, bye. São 10h50, né? Hi people, me again. I got confused with the bell, right? Não prestei atenção aqui no Gilmar. Me confundi com nós estamos aqui de volta. Vamos ler o texto que vai dar tempo, ok? Então esse texto, do que ele fala esse texto? Então é interessante quando vocês lerem o texto entenderem o que fala o primeiro parágrafo, o que ele vai contar no segundo parágrafo que desenvolve. E no último, ele está fechando que assunto, certo? Tem essa estrutura. E as famosas perguntas. Quem está nessa história, o que aconteceu, onde, certo? Sempre interessante perguntar isso. Quem está nessa história, quem são as pessoas nessa história, onde que aconteceu, quando que aconteceu e o que aconteceu, ok? E, porventura, perguntar por que aconteceu isso mesmo, né? Então vamos lá. At the beach. Lembra da pronúncia longa e para cima? Para não dizer outra palavrinha? Né? Aquela que não é muito bonita. A gente falar que vocês certamente conhecem. Então, at the beach. Na praia, at the beach. Já que nós não somos nativos, nós temos a tendência de pronunciar curto. É um perigo. Então, pronuncia para cima e longo. At the beach. Ok? Vai. Haida. É I ou um L aqui? Acho que é um L, né? É um L aí? Haida. I don't know. Last Sunday was a bright and sunny day. The birds were chirping happily. Os passarinhos estavam cantando alegremente. E quando que aconteceu essa história? Last Sunday. Era um dia chuvoso? Was it a rainy day? No. It was a bright and sunny day. Okay. The trees swayed to and fro. Sabe quando tem aquele movimento? Olha lá. The trees swayed to and fro. Quando as folhas das árvores ficam balançando de lá para cá. Interessante gravar essa frase. The trees swayed to and fro. It was a great day for John and his family to go for a family outing at the beach. Então, esse dia, Sunday, era um dia ótimo para quê? To go for a family outing. Então, de novo, como a gente tinha mostrado naquela frase ali, eu tenho o infinitivo que a gente chama de infinitivo de propósito. Você usa o to para dizer para que existe aquela ação. Então, era um ótimo dia. Para quê? To go for a family outing. Quando eu quero dizer bom para quem? It was a great day. For John and his families. Então, era um dia bom. For, para quem? John and his families. Para fazer o quê? To, que é o infinitivo do verbo. To go for a family outing. Outing é você dar uma saída. Para dar uma saída com a família. Onde? Where? At the beach. They packed their bags into the car boot and headed off. O que eles fizeram? O que essa família fez? O que é pack your bags? Pack your bags. É quando eu digo, faça suas malas. Right? E desfazer as malas, unpack your bag. Com U-N. Então eles empacotaram as malas, né? Colocaram dentro do carro. No, como é que chama lá atrás do carro? O car boot. E assim seguiram.
When they reached the beach. Lembra do verbo reach? Alcançar, chegar. Quando eles alcançaram, chegaram na praia. Na praia, quer dizer, na cidade onde tem a praia. They unpacked their bags and changed into their swimming costumes. Então, eles desfizeram as malas, né? E trocaram suas roupas para roupa de banho. Swimming costumes. They saw many people at the beach. Fala para mim qual é o infinitivo do verbo saw. Teacher, esse verbo é regular? Não, porque ele não terminou em ED. Ele não terminou em ED. Então, o verbo see, passado, saw. To see, saw. É verbo irregular, ele não termina em ED. Então, eles viram muitas pessoas na praia. They saw many people at the beach. It was crowded. A gente acabou de ver o que é crowded. Full of people. Crowded. Full of people. Lotado, né? De gente. John decided to build some sandcastles. O que o John decidiu construir? Castelos de areia. Sandcastles. He took out his spade and bucket. O que ele tirou? Tirou dali, de onde estava, né, na barraquinha deles, provavelmente, a espada. Desculpa, a espada não. Como é que eu chamo? A pazinha. E eu ia falar espátula, não. É a pá e o balde, bucket. Mary wanted to go for a swim. O que a Mary queria fazer? Go for a swim. Tudo isso aqui para dizer o quê? Nadar. O que ela queria? Go for a swim. Ela queria caminhar. Go for a walk. Certo? Que não é o caso aqui. She put on her goggles and dived into the sea. Goggles é aquele óculos que você usa para mergulhar na sua aula de natação e no mar. Ou óculos, né? Lembrando que aqui Google são 2 Gs. Ok? We are not talking Googles com 2 Os. Ok? Então, she put on her goggles and dived e mergulhou no mar. Que é um verbo regular. Por que, teacher? Porque terminou em ED. Ok. Como terminou em E, acrescentou o D. John's parents rested under a shady tree and enjoyed listening to some music. Os pais do John, o que eles estavam fazendo? O que é rest? Descansar. Então, eles descansaram embaixo do quê? De uma árvore. Shady, aí você lembra, shadow é sombra. Shady, adjetivo, uma árvore que produzia uma sombra. Certo? E lá, eles estavam se divertindo ouvindo música. After a while, depois de um tempo, after a while, they felt hungry. Como que eles ficaram depois de um tempo? After a while, they felt hungry. Eles se ficaram famintos. Hungry. They ate their packed lunches. Então, o que é isso aqui? Packed. Lembra que tem pack your bags, faça suas malas. Vocês conhecem o substantivo pack? De pacote. Existe pack, existe packet. E aqui nós temos o packed lunches, que são os almoços embrulhados, empacotados, ou seja, em marmita, em caixa, né? Tipo quando você compra iFood, né? Você vê aquelas caixinhas. É o que nós chamamos de packed. Isso aqui tem som de T. Packed lunches, ok? E aí, they had a wonderful time at the beach and really enjoyed themselves. Muito importante esse verbo aqui, pelo amor de Deus. Nunca mais esqueçam. To have vamos colocar aqui em cor diferente. To have a good, a wonderful, a fabulous. A gente usou vamos usar aquele adjetivo que está aí.
fabulous time. O que significa isso, gente? Divertir-se. Essa expressão, teacher, tem o mesmo significado de to have fun? Tem. Mas o que é diferente? Esse have fun é divertir-se. Aqui você determina a intensidade da sua diversão. I had a good time. Ok, me diverti. Me diverti muito. I had a fabulous time. I had a wonderful time. Como é que eles se divertiram aqui? They had a wonderful time at the beach and enjoyed themselves. Outra coisa importantíssima aqui, ó. Verbo to enjoy. Verbo to enjoy é o verbo to like, apreciar. To appreciate. Peraí, não vai caber aqui. Deixa eu tirar esse to see. Certo? To like. E quando você usa to enjoy, myself, yourself. Teacher, que pronomes são esses aqui? Quando você colocar aqui pronome reflexivo, nós nos divertimos. Se eu incluir vocês e eu, a teacher. Hoje nós nos divertimos bastante. I hope so. Enjoy, we enjoyed ourselves. Isso aqui quer dizer have fun. Certo? Então você tem 3 verbos com significados semelhantes. To have fun, to have a good, a wonderful, a fabulous time. E você pode até colocar na negativa. I had a bad time. Se for o caso. E aqui só significa I enjoyed myself. Eu me diverti. E você pode colocar aqui a lot. Certo? Ou I didn't enjoy myself much. Que vocês viram os quantifiers, much usado na frase negativa, né? Para coisas que eu não conto. E aqui, afirmativa. Ok? Temos tempo para ler o texto mais uma vez? 3 minutos. 3 minutos. Então vamos lá. Para vocês treinarem a pronúncia, eu vou ler o texto sem parar. E aí vocês estudem, leiam, faz aquele esquema, ok? Leia o texto até internalizar as traduções, ok? Então vamos lá. At the beach. Last Sunday was a bright and sunny day. The birds were chirping happily. The trees swayed to and fro. It was a great day for John and his family to go for a family outing at the beach. They packed their bags into the car boot and headed off. When they reached the beach, they unpacked their bags and changed into their swimming costumes. They saw many people at the beach. It was crowded. John decided to build some sandcastles. He took out his spade and bucket. Mary wanted to go for a swim. She put on her goggles and dived into the sea. John's parents rested under a shady tree and enjoyed listening to some music. After a while, they felt hungry. They ate their packed lunches. They ate their packaged lunches. They had a wonderful time at the beach and really enjoyed themselves. E ali do lado, tem ali do lado, ó, algumas palavrinhas com significado, agora que eu vi. Ok? E aí eu peço para vocês pegarem os textos desses slides, leiam, releiam, imprime, escreve a tradução até você ler, lembrar. E aí quando você lê esse texto em inglês e tiver entendido, né, da mesma forma que você lê, você recebe essa tradução automática, significa que você já conhece, já treinou e já sabe cada verbo, adjetivo e substantivo. E mais uma coisa, volta um pouquinho os slides lá, naquelas palavrinhas, fazendo favor.
Pode ser essa aqui. Quando você tem um quadro assim, com essas palavras, adjetivos, pega cada adjetivo e você vai procurar naquele... Procurem esse online dictionary, Cambridge Dictionary.org. O meu já tá gravado lá, eu só digito Cam, ele aparece tudo. Eu não sei se tem um ponto aqui. E esse daqui é online free. Você vai falar assim, teacher, mas está em inglês. Tem hora que ele traduz para português, certo? Quando explica muito, tipo watermelon, você vai ficar explicando o que é uma melancia, né? Melhor traduzir logo. Então, às vezes, ele coloca a tradução. E aí você faz o seguinte, no seu caderno de vocabulário. Você vai colocar lá, tipo, awesome. Awesome. Aí você coloca adjective, porque ele está lá escrevendo o que é adjective. Incrível. Se você quiser colocar a tradução em inglês. Ou você coloca something, só um exemplo, tá? Não é o que está escrito lá. Something that is fantastic. Você pode colocar aqui como ele escreveu lá no dicionário. Por quê? Porque isso aumenta seu vocabulário. Então você vai saber falar isso e isso. Quando você não sabe, como é que eu vou falar aquela palavra? Ah, tá. E o exemplo de frase. My hometown is an awesome city, por exemplo. Pode ser não muito comum isso aqui, né? Só que eu peço que o exemplo não tira da cabeça de vocês, porque pode acontecer isso. Você vai falar, será que eu posso falar awesome city? Não, tá bem estranho. Vai lá no dicionário e pega um exemplo que o adjetivo que está lá com o adjetivo awesome. Se for muito difícil, fala com a sua professora. Ok? Certinho? Fechou? Thank you, Gilson, né? Gilmar, sorry. Thank you for your attention. Keep studying, reading, studying vocabulary, listening, okay? Bye-bye. See you, people.